Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quantos são felizes com o Senhor nessa manhã, meus irmãos? Deus é bom, né? Nós temos que agradecer o tempo todo. Tem coisas nas nossas vidas que, se depender de nós vamos querer mudar, mas Deus não muda. Ele continua o mesmo. Tudo que nós passamos neste mundo, meus irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Se nós entender que o nome dele vai ser glorificado em tudo damos, essa é a vontade do nosso Pai. Meus irmãos, eu, antes de ministrar o dia de oferta, vou estar aqui trazendo uma mensagem para a igreja. Esses dias eu estava meditando nessa mensagem. É um texto longo, mas eu vou ver só uns versículos e eu creio que Deus vai falar conosco. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis 18, a partir do 22. Glória a Deus. Estou meditando nessa Bíblia, nessa mensagem. Toda hora Deus traz uma revelação diferente. Porque Deus, Ele fala conosco conforme cada lugar que nós estamos. Ele usa a gente para falar com cada um do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Se você estiver dentro da sua casa, vamos usar para falar com aquelas pessoas de uma forma, dentro da igreja outra. 1 Reis 18, a partir do versículo 22. Elias e os profetas de Baal. Amém? Amém. 1 Reis 18, 22. Todos acharam o nome de Jesus? Se todos acharam, vamos fazer menção nessa palavra que é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor vem dizendo assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei como profeta do Senhor. Elias disse: só ele ficou? Então quer dizer que não tinha mais nenhum profeta do Senhor, não ser Elias ali, né? Agora vamos continuar. Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são quantos? Então maior o que está? Que o que está no mundo. Você está temendo ainda o homem para quê? Dai-se por se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam o quê? Não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém? Somente é boa esta palavra. Por que é boa essa palavra? Porque ela saiu da boca de um servo do Senhor. Meu irmão, não vou ler o texto todo não, porque o texto é muito grande. O tempo é do Senhor, mas eu meditei nessa mensagem. E quando eu meditava nessa mensagem, eu estava observando, imagina no dia de hoje, você chegar lá no monte, estiver lá orando, chegar a 450 homens do cultismo. Imagina, 450 homens. Naqueles tempos eles não andavam de qualquer maneira, com espada. Imagina só. 450 homens, um profeta no meio deles. É Deus. E eles queriam intimidar o profeta. E eles queriam mostrar que o Deus deles também respondia. Mas o interessante é que a Bíblia fala que Elias mandou eles trazer 2 bezerros. Primeiro mandou eles escolher primeiro o último. Tipo assim, escolhe para vocês, para não falar que ele escolheu. Separa os pedaços.
mas não coloca fogo. Porque o Deus que for verdadeiro, Ele vai enviar o fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala que, se possível, enganaria os escolhidos. E Ele faz sinal, se possível, seria fogo do céu. Mas uma coisa eu achei interessante aqui, que Elias era servo do Senhor, não do homem. Ele não se corrompia. Glória a Deus. Ele não servia a deuses estranhos. Então, a luz do Senhor estava com Elias. Glória a Deus. E quando a Bíblia fala que onde está a luz, as trevas, ela não permanece. Aleluia. Então, poderia ter lá 1000 homens de Baal, mas eles serviam que as trevas. Então, eles iam invocar o Deus deles não ia responder. Por quê? Eles não iam descer naquele lugar que tinha o nome de Deus. Elias tinha certeza que o Deus que ele servia não ia responder naquele monte. Eles poderiam até responder se Elias não estivesse lá, porque não tinha luz. Então nós temos que entender, a Bíblia quando fala, se possível enganaria os escolhidos. Se possível, ele fala que engana. Porque o escolhido de Deus, ele não é enganado, ele não é confundido. Porque enganado e confundido é Satanás. Quando engana, meus irmãos, quando a gente está sendo enganado, é porque tem algo em nós que precisa ser moldado. Às vezes, tenho ouvido pessoas falando com a gente, líderes de igreja. Ontem mesmo eu ouvi isso, uma pessoa falando isso com a minha esposa, que a palavra de Deus ela tem que ser ministrada diferenciada entre os judeus e os índios. Aí Deus colocou no meu coração hoje essa igreja que está tendo hoje culto de jovem, culto de mulher, culto de varão. Aonde que tem isso aqui na Bíblia? Jesus não separava um culto para cada coisa, o culto é para todos. Quando você começa a separar, fazendo a excepção de pessoas, Deus não faz excepção de pessoas. Imagina você casado, tem um culto de mulher, chama sua mulher e você fica em casa. Eu pergunto você, Deus está no meio disso? Não. A Bíblia fala que tem que andar os dois lado a lado. Deus vai fazer um culto só para sua mulher, não vai fazer para você? Aí chega lá, coloca uma mulher pastora para ministrar, e na Bíblia tem pastora. Aí elas vêm com uma história, vou mudar a Bíblia para você, porque ela vai levar as mulheres aquilo que ela quer ouvir. Aí chega em casa, sua mulher vai chegar com outra cabeça. Não, a pastora falou que não tem que fazer isso aqui mais não. Aí já começa um espírito da discórdia. Junto de discórdia. Agora, nota para você ver como tem um culto de mulher, vai um homem, você vê até o jeito dela se pregar, você começa a mudar. Faz tempo. Então nós temos que entender, o culto é para todos. Jesus ele não separava ninguém para fazer um culto diferente. A palavra de Deus que ela fala com José, que ela fala com Maria, que fala com o jovem, fala com o mais velho. Então conta quem quer fazer um culto de jovem, culto de mulher, mas agora você fala, não, mas você não pode trazer seu marido, você não pode trazer seu filho. Meus irmãos, Jesus, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala que ia vir os falsos profetas que, se possível, enganariam os escolhidos. E eles vão falar aquilo que agrada a tua carne, aquilo que levanta o seu ego, mas aquilo não te transforma, não te liberta, não te cura. Você vai continuar da mesma forma. Dentro da igreja, vai sentir aquela emoção toda que assim, eu vou tocar na sua emoção. Jesus não veio para tocar na nossa emoção, Ele veio para mudar o nosso caráter. Ele veio para mudar a nossa forma de agir. Porque Ele diz assim na palavra dele: e eis outra vez que verá a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, os que são de Deus e os que não são. Aí eu pergunto, como nós vamos ver a diferença se eu prego algo que o irmão agrada o irmão? Jesus vem dizendo para os discípulos: e eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Imagina eu querendo fazer a minha vontade da igreja. Que coisa que vai ficar. Meus irmãos, eu conheço tantas pessoas que fazem a obra do Senhor,
Se eu colocar do jeito que as pessoas querem, isso enche, a igreja que enche de um dia para o outro. Porque as pessoas hoje, eles gostam disso aqui. Microfone. Tirou o microfone, acabou, pessoal. No microfone pula, salteia, fala em línguas, profecia. Tirou o microfone, parece que colocou um grampo na boca. Deus, aleluia. Nós temos que entender, Jesus não precisava de microfone para pregar. Jesus não precisava de multidão para pregar. Jesus pregava para um, pregava para a multidão vinha porque eles viam o milagre. Glória a Deus. Se você não tem coragem de pregar para um, você vai pregar para a multidão? Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus ele veio para dar a vida. Quando ele fala para ele dar a vida, ele diz que não pode ter diferença de pregar para um e pregar para 100. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, ó. Então invocai o nome do vosso Deus, invocai, e eu invocarei o nome do Senhor. Então ele falou o nome dos seus deuses, até com letra minúscula. E eu invocarei o nome do Senhor. Aleluia. Então quando você invoca o nome do Senhor, ele responde. E a Bíblia vem nos relatando aqui, ó. E há de ser que o Deus que responder por fogo será o Deus. Então o Deus verdadeiro ele vai responder com fogo. Porque a palavra do Senhor vem mostrando que o homem batiza com água. E depois virá uma após mim que eu não sou digno nem desatar a sandália do vosso pé. Ele vos batizará com o Espírito Santo e selará com fogo. Meus irmãos, o fogo do Espírito Santo é algo. Como eu posso querer levar isso para a igreja? Sabe o que significa o batismo com fogo? É passar por um vale, dando glória a Deus. É passar por um deserto, está lá, parece que está tudo parado, mas você sabe que tem algo te esperando, como a palavra diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, as coisas do Senhor que nós esperamos. Não aconteceu ainda, não, mas nós estamos esperando. Eu sei que ele está passando agora, não é nada comparado com a glória e a dor. Isso é o batismo do fogo. O salmista vem dizendo ainda que passasse pelo vale da sombra da morte. Lembra de Jó? Para todos ali, os próprios que diziam amigo dele, confessa que é pecado. Falando que estava pecado. Eles foram compadecer com ele, não estava acontecendo com confessa. A própria mulher dele abandonou o teu Deus e morre. Perdeu o filho, a mulher tinha até ido embora. Aí depois veio a lepra. Meu irmão, tem situação em nossas vidas que Deus vai nos provar e muitos vão ainda olhar e dizer assim, está em pecado. Muitos vão olhar e dizer assim, é porque não está fazendo a vontade de Deus. Mas Deus, para que Ele nos conceda aquilo que nós pedimos dele, primeiro nós temos que passar pelo processo. Glória a Deus. Não existe um cristão que não passa pelo processo. O crente não passa não, tá? O crente não passa pelo processo, sabe por quê? O crente ele faz a vontade do mundo. Agora o cristão faz a vontade de Cristo. Quem faz a vontade do mundo também fala que o mundo já é um maligno. Você acha que o maligno vai tocar em você? Não vai não. Ele não vai tocar naquele que está na mão dele não. Agora ele quer parar o cristão. Aquele que faz a vontade de Deus. Ele quer parar ele o tempo todo, sabe por quê? Porque ele está atrapalhando ele. Está ganhando as almas. Ele não aceita. Meu irmão, toda vez que você faz algo que agrada a Deus, o inimigo fica furioso. Levanta um, às vezes, costuma pessoas que você nem imagina que poderia levantar. Aí eu lembro aquela mensagem como Jesus vem dizendo que o inimigo do homem será da tua própria casa. Quando ele não consegue levantar lá fora, ele levanta de casa. Principalmente se você ganhar uma alma para Deus. É o principal. O que ele mais te ataca é na hora que você ganha uma alma. Isso aí eu falo com você diante de Deus. Ele arruma alguma coisa, sabe, para ver se tira a bênção da tua vida. Para ver se você blasfema, se você murmura, para ver se você entra no mesmo linguajar dele. O inimigo ele quer o quê? Tirar aquilo que Deus tem para você. Mas você tem que entender que Jesus ele
ensina os discípulos que a luta não é contra carne, nem sangue, mas contra os principados, potestades, os príncipes das trevas, os celestiais da maldade. Então não é eu que estou na presença do Senhor que tem que retirar, mas o mal em nome de Jesus. Glória a Deus. É nós entender, Senhor, o mal que está usando essa pessoa contra mim, eu creio no nome de Jesus, ele vai bater e retirar. Porque a palavra do Senhor diz: filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido o mundo. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós temos que entender: mas eu estou aqui para me retirar, porque eu não estou aguentando mais. Não, meu. A Bíblia fala para não suportar. A Bíblia fala para nós orar, carregar as cargas dos outros. É você entender, é você bater o pé e dizer: não, eu creio no Deus que eu sigo. Eu creio que esse mal vai bater e retirar no nome de Jesus. Nós vamos aqui entender a história de Elias. E ele vem dizendo: olha aqui. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhi-vos o bezerro. Aí eles preparou. Deus que fosse verdadeiro, eles escolheram o povo. E tomaram o bezerro que eles deram. E prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Olha para vocês verem, eles foram clamando o Deus deles, que era Baal, até meio-dia. E nada respondeu, não tinha voz. A Bíblia fala aqui, não havia voz que respondesse. Porém, nem havia voz nem quem respondesse. Por que não tinha voz nem quem respondesse? O Deus que eles estavam clamando era um Deus criado pela mão do homem. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido e não ouve. Tem mão e não apalpa. E quando pede, nada faz. E aqueles que os adoram são semelhantes a eles. É como se estivesse morto. Mas aí a palavra do Senhor vem dizendo: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Imagina um homem de Deus no meio de 450 homens, ele zombando deles. Zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Ele sabia que não falava nada, ele está falando. Vai que às vezes ele está falando. Ou que tem alguma viagem para fazer, alguma coisa a fazer, ou intentou alguma viagem. Porventura ele está dormindo, porque está morto, está dormindo. Ele despertará. Algo que está morto vai despertar somente no nome do Senhor. Mas Deus não desperta a imagem. Deus ressuscita morto. Ainda que seja morto, terá. Mas uma imagem que já está morta, ela nunca teve vida, como é que ele vai despertar? Deus desperta algo que já teve vida, que ele soprou o fôlego de vida. Ele vai despertar uma coisa que nunca teve vida. Aquilo ali para ele não tem valor nenhum. E a palavra do Senhor disse: e eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Olha para você ver. Aonde Deus vai pedir você precisa se cortar? Isso é coisa de Satanás. Enfiando lanceta no corpo para se sangrar. E aí, respondeu nada. A Bíblia fala que o sacrifício que agrada a Deus é que obediência. Se eles obedecessem a Deus, não precisavam de fazer esse sacrifício de tolo. Eles derramavam sangue sobre si, um se cortando um. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem ação alguma. Fizeram tudo o que eles achavam que podia ver, mas eles não teve resposta alguma. Por quê?
Ele estava adorando um Deus semelhante a eles. Ele estava morto espiritualmente e adorando o morto. Como é que você chegar no velório e começar ali a orar para o morto? Orar para quem já está morto? Não, tem que orar para os vivos, porque os vivos ainda têm esperança. Glória a Deus. Orar para que Deus leve o conforto para a família, o refrigério, o bálsamo. Morto, meu irmão, nada de você fazer mais não. Agora, se Deus falar com você, coloca a mão que ele vai ressuscitar, é outra coisa. Aí é Deus. Glória a Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava, o quê? Quebrado. Então Elias falou assim: agora cheguem a mim. Cheguem até mim. Aproximem de mim. Mas antes de Elias levar o sacrifício para Deus, o que ele fez? Ele foi reparar o altar do Senhor. Ele foi consertar aquilo que está torto, aquilo que está errado. E qual que é o altar do Senhor? Isso aqui? Não, o altar do Senhor é eu e você. Glória. Quando nós consertamos a nossa vida com Deus, reparando o erro nosso, e nós clamamos no nome dele, ele responde. Glória a Deus. Tem gente que acha que é altar esse pedaço aqui, meu irmão, purinho, se levantadinho. Então. O altar do Senhor é nosso. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem cima de nós. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui que o altar estava quebrado. Quer dizer que o povo estava em pecado. O povo estava servindo deuses estranhos. Agora uma pessoa que está no meio do muro, servindo Deus de Baal, você acha que clamar a Deus, Deus vai responder? Não. A Bíblia fala que não pode adorar dois senhores. Se agradar um, vai desagradar o outro. Aqueles que fazem a vontade de Deus não é perseguido por isso, porque está desagradando o mundo. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vem a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Desde o Antigo Testamento. 12. Ele pegou 12 pedras. E cada pedra daquela significava uma tribo. Tinha 12 tribos de Israel. Quando Jesus escolheu também, não foi ele que escolheu, Deus escolheu para ele. Ele fala que ninguém vem a mim se o Pai não enviou. Deus enviou para ele 12 discípulos. Glória a Deus. Simboliza também as tribos de Israel. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, preste atenção, Israel será o teu nome. Ali o altar que levantou com aquelas 12 pedras, colocou o nome daquele altar ali, Israel. E veio a palavra do Senhor dizer: Israel será o teu nome. Israel significa povo de Deus. É o povo eleito para morar na glória. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ele não edificou no nome dele. Poderiam muitos que têm mania de levantar um altar, estou levantando um altar aqui, colocar o nome dele lá, Elias. É no nome do Senhor. Ele levantou o altar e edificou o nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Ele fez um rego em volta do altar. Largura de 2 medidas de semente. Mas lá, aqui não fala no texto qual tipo de semente. Tem semente de todo tamanho. Imagina uma semente de manga, mais ou menos. Então, mais ou menos um palmo. A palavra do Senhor vem dizendo que ele acaba de fazer aquele rego em volta daquele altar. E olha o que a palavra do Senhor continua dizendo aqui. Aleluia. É interessante, meus irmãos. Elias, quando ele tomou ali, aí então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros
cântaros, aqueles odres assim, que eles usavam para carregar água para eles beberem. E derramai sobre o holocausto era o bezerro, e sobre a lenha, e disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez, e disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Olha, interessante, eles levantam o altar, manda jogar água no holocausto. O holocausto significava o sacrifício, era o bezerro, a carne. Depois manda jogar na lenha. Olha que interessante. Ele manda jogar 1, 2, 3, que simboliza Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos falam que no Antigo Testamento Jesus não estava, mas ele estava. Que era o Verbo que se fez carne. O Verbo estava com Deus, ele já estava aqui. E o Espírito Santo ele descia quando o povo reunia e clamava a Deus, que simbolizava a arca. E a palavra do Senhor vem dizendo: de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Imagina como é que ficou, bem molhado, porque a água corria em volta do altar e o rego que eles fizeram ficou cheio. Agora, meus irmãos, eu pergunto à igreja: ele molhou o sacrifício, que era a carne, molhou as madeiras. Imagina o povo que estava olhando para eles, debochando lá. Como é que vai acender fogo nesse negócio com a lenha molhada, a carne molhada e pedra? Como é que vai pegar fogo? Só que as coisas de Deus, na Bíblia fala que Deus pega as coisas loucas para confundir aqueles que se acham sábios. E a palavra do Senhor vem dizendo que sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então eu quero trazer isso para a igreja hoje. Conforme a palavra de Deus, as coisas se formam. Conforme a palavra de Deus, tem cura. Conforme a palavra de Deus, o milagre acontece. Aí o profeta do Senhor é conhecido como profeta porque ele profetizou conforme a palavra. Você não lembra de Ezequiel no vale dos ossos secos? E veio a minha mão do Senhor e me levou no vale. Então a mão do Senhor me levou, não foi ele. E diz: filho do homem, poderão viver esse nosso? Ele diz: tu sabes. Aí ele diz: não profetiza. O que Ezequiel diz? Ossos, vive, diz o Senhor. Diz o Senhor. É a palavra do Senhor. É o Senhor que mandou, não foi ele. Quando Deus manda, um milagre acontece. Se você aqui for buscar aqui, meus irmãos, ele vem dizendo aqui, ó. Olha aqui, eu vou voltar um pedacinho de novo, ó. O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele colocou Deus primeiro. Mostra que o Senhor é Deus de Israel. Deus de Israel é o quê? Deus do teu povo, quem te adora. Deus, Israel é o povo de Deus. Mostra que o Senhor é Deus na vida daqueles que te servem verdadeiramente. Quando ele diz assim: mostra que tu é Deus de Israel, ele diz: mostra que o Senhor é Deus daquele que te serve verdadeiramente. E ele vem dizendo aqui, ó, ele continua dizendo, meus irmãos, ó, e que eu sou teu servo. Ele mostrando que ele servia. Ele servia a Deus, não servia o homem. Ele não se corrompia. Que eu sou teu servo. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então ele dizendo: o tempo todo que eu estava aqui, eu não fiz nada da minha vontade. Foi Deus que colocou
no meu coração, vai colocar, levantar as 12 pedras, colocar lenha, colocar carne por cima e clamar ao Senhor. É Deus que queria mostrar para ele que não é a quantidade, é a qualidade. É Deus que queria mostrar para ele que vale mais um na presença do Senhor do que 1000 no mundo. É Deus mostrando para você, maior que está em você do que o que está no mundo. Lembra de Eliseu, na cidade, cercou o povo todo para tirar a vida dele. Estava ele sozinho e o servo dele Jazi. Aí quando Jazi olha para a janela, aquela multidão de exército, carruagem, ele fala: Senhor, meu Senhor, olha lá, olha numerosos os homens, exército, querem tirar a vida. Aí Eliseu vira para ele e fala assim: Senhor, abra a visão do meu servo para que ele veja. Abre a visão do meu servo para que ele veja. E quando abriu a visão, ele viu aquele exército de anjos de volta. Ele viu que o maior que estava com ele. Aí ele falou assim: agora nós podemos sair. E quando ele sai, Deus cegou todos os inimigos, eles passaram no meio deles. Eu quero que você entenda: nem sempre Deus vai tirar do seu caminho aquilo que você acha que é pedra. Ele vai acalmar a tempestade. Os discípulos estavam no barco. O vento começou a ficar, a tempestade. Deus não tirou ele do barco, ele tirou o mar dele. Ele só acalmou a tempestade. Deus acalma a tempestade. Ele faz parar aquilo que está sem freio. Ele fecha a boca da serpente. Ele fecha a boca dos leões. Lembra quando jogaram Daniel na cova? Imagina, meus irmãos, naquela época eles deixaram os leões famintos. A Bíblia fala que aqueles que jogaram o leão na cova, quando jogaram ele e seus filhos, antes mesmo de cair, isso foi demorado. Porque aquele que se prepara-se lá na mão da tua vida, ele mesmo vai colher, porque a Bíblia fala assim: a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, antes prosperará naquilo que eu envio. Então você não precisa fazer nada. A Bíblia fala assim: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Toda língua no dia do juízo não condenarás. Essas são as heranças do céu do Senhor. E de mim vem a justiça, mas de mim não. De mim diz o Senhor. Não é de mim, diz o Senhor. Lá está abreviando entre parênteses. A justiça nossa, ela não vem da terra, ela vem do Senhor. E ela não tarda nem falha. Ela vem na hora certa, no momento certo. Tem gente que manda falar: Deus tarda, não fala, só se for usar a Bíblia. O Deus que eu sigo, ele não tarda nem fala. Ele me atende na hora certa. No momento que ele veio, eu clamo ele e disse: na minha angústia eu clamei o Senhor e ele me ouviu. Está angustiado? Para de falar com o seu irmão, fala com Deus. Pastor, estou muito danado, missionário, meu querido. Clama ele. Eu, na minha angústia, eu clamei o Senhor. Quando ele disse, o salmista disse: eu elevo meus olhos para os montes. Tem gente que andando com a cabeça baixa, olhando para o chão, buscando socorro por baixo, buscando socorro da terra. A terra não tem socorro para você. O teu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não te deixará vacilar, ele não deixará tropeçar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não dorme, está dizendo que ele não dorme. Ele está atento, os olhos dele estão atentos àqueles que estão em luz, que estão em trevas, mas para ele não existe trevas, porque ele é a luz. Meu irmão, Jesus, ele deixa uma mensagem clara para nós que ele é a luz do mundo. Aquele que crê em mim não permanece em trevas. Só permanece em trevas aquele que não crê. Pastor, mas é tanto levante. Muitas são as aflições do justo, mas toda o Senhor tem dado escape. Você está aqui hoje porque te deu escape. Mas eu creio, meu irmão, eu falo com você, não é por você, não, por mim. Se eu não tivesse na presença do Senhor, hoje eu acho que não tinha nem urso mais para contar a história. Aí agora você pergunta assim: mas você agora passando na presença do Senhor, não tem levante? Não tem. Tem calúnia, tem difamação, tem tudo. Mas em todas elas eu sou mais que vencedor em Cristo. E todas as vezes que acontece isso, o nome do Senhor é glorificado. Sabe por quê? Porque é preciso que eu diminua para que ele cresça.
É preciso eu reconhecer que todas essas coisas precisam de acontecer para que o nome dele seja glorificado. Porque, meus irmãos, eu sempre volto naquela história daquele cego de Jericó. Se não tivesse o cego, ia ter aquele milagre? Bom, se não tivesse aquele posto na porta daquela igreja formosa, como que Pedro ele ia operar aquele milagre naquele dia? Através do nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele não nasceu aleijado, mas ele tinha o sobrevida de Jesus. Jesus faz milagre onde tem o Espírito dele. Jesus não faz milagre, meu irmão, basta, mas em nós ele faz milagre. Eu quero que você entenda. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que você está aceitando. O dia que você buscar no Senhor, porque a palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1, quando Jesus reuniu os discípulos e deu poder sobre os demônios, os espíritos imundos, as enfermidades, sobre todo o mal. Aí eu pergunto, você não é discípulo de Jesus? Se não é discípulo, comece a ser. Aquele que quer se tornar meu discípulo, pega a tua cruz, vai estar reclamando da cruz, como é que vai se tornar discípulo? Eu não estou aguentando mais. Ah, meu Deus, até quando eu vou viver com isso aqui? A cruz não é mentira, não. Diz para Paulo, a minha graça te basta. Essa cruz não tem como diminuir ela, não, pode aumentar. Eu provo para você que ela pode aumentar. Sabe por quê? Muito é dado, muito é cobrado. A cruz está pesada, mas está lá. Deus, eu quero isso. Eu quero ser mais usado. Eu quero buscar mais. Então prepara para a cruz aumentar um pedaço. Quanto mais você Deus te dá, mais ele te cobra. Não tem como Deus te dar algo que ele não vai cobrar. Não. Mas como assim? Você pediu a Deus uma divisão? Vai ter um preço. Para você ver, se você não falar, você pode ter certeza que a conta vai chegar. Você ganhou um cartão de crédito, passou aqui o boleto chega. Cuidado. Meu irmão, de alguém, umas pessoas falaram comigo, minha esposa, vocês estão buscando do jeito que vocês estão buscando, vai chegar uma hora, quando Deus começar a usar vocês vão ficar no estreito. E eu já fiquei, tá? Já fiquei no estreito. Deus me levava em lugares e eu tentava trazer para trás aquilo que Deus mandava falar. E aí parecia que passava um trator de esteira para você de mim, eu estava todo dolorido. Um dia eu perguntei a Deus, o que é isso? Deus falou assim, porque isso aí não é seu, eu não estou carregando. Se Deus mostrou, deve ser carregado. Só que as pessoas hoje, se eu falar, eu vou perder a oportunidade. Se eu falar, não vai chamar para pregar mais. Se eu falar, vai virar a cara para mim. Se eu falar, todo mundo vai afastar de mim. Mas esquece do principal: o Espírito Santo de Deus. Perigoso na hora que chegar igual Davi, tem que misericórdia. Tira tudo do meio da tua. Quando a presença sai, irmão, aí você vai ver que é perder tudo. Aí você vai sentir que é vazio. Aí você não vai ter força mais para orar, não vai ter força para jejuar, não vai ter força para dobrar o joelho, não vai ter força para mais. Porque a nossa força ela vem de Deus. Se você for entender aqui a Bíblia, você nunca vai entender. A palavra do Senhor é para entender, é para obedecer. Porque a obediência ela quebra a maldição. E a palavra do Senhor vem dizendo: e o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo tudo caiu sobre o seu rosto. Imagina, 450 homens clamou, Deus dele nada. Um homem de Deus clamou, desceu o fogo do céu e consumiu todo o local, e todo o povo reconheceu. As pessoas só vão reconhecer que Deus está na tua vida quando você falar e acontecer. Enquanto você estiver falando, nada está acontecendo, não vai nunca ver Deus, pessoal. E para que você fale o nome de Deus seja glorificado, ele diz: se tiver em mim as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser ser feito. Então não adianta você estar na igreja, não adianta você ler a Bíblia, jejuar, não adianta você estar em Cristo, Cristo tem que estar em você.
que é Cristo está em mim, pastor? Guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não peguei contra ti. Mas como assim? Na hora das adversidades, das lutas, o que vai sair não é a luta, não é a adversidade, vai ser a palavra. Não, irmão? Você lembra de Jó? Os amigos dele falaram para ele: confesse. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse tinha a palavra no coração. Meu irmão, você tem que entender. Tem processo na nossa vida. Se for olhar para nós matamos. Tem hora que eu fico imaginando coisas que aconteceu comigo, se acontecesse com os irmãos, como seria? Mas é uma preparação que Deus nos prepara. Tem hora que acontece alguma coisa comigo, eu paro, olho para cima e falo: eu sei que é o Senhor. Mas também eu sei quando o inimigo tenta, meus irmãos. E ele diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, até a lenha molhada, até as pedras se consumiu. E o pó, e ainda bebeu a água que estava no rio. Desceu o fogo do céu, consumiu a lenha, o holocausto, até as pedras queimou e virou um pó, e o pó foi e bebeu a água. Imagina, meus irmãos, um holocausto todo molhado, retado em volta, águas correndo sobre o altar, lenha molhada, o homem de Deus clama a Deus, o fogo desce e queima tudo. Sabe de que eu lembro, missionário? Aquele dia que nós fomos queimar aqueles guias, chovendo, o moço entregou 7 guias, tudo de bronze. Na hora que nós chegamos no monte, deu uma chuva, mas deu uma chuva para glorificar o nome do Senhor. E estava tudo molhado, não tinha nada para queimar. Imagina você queimar ferro. Tem como queimar ferro? Nós subimos para queimar, porque Deus mandou, tem que queimar. Subimos com aqueles 7 guias para queimar. E o inimigo tentou o quê? Intimidar. Enviou um gato, o gato começou a virar uma onça. Falei: Deus, é o Senhor está no negócio. Mas ele não intimida, porque Deus é maior. E para a glória do Senhor, nós colocamos aqueles pedaços de bronze lá naquele meio das pedras. E oramos ao Senhor, e Deus enviou o fogo do céu também. Deu uma língua de fogo que nós fizemos um vídeo. Aquela língua de fogo lá debaixo do Guarachu, dividido para nós 3, eu, missionário, minha esposa, e aquela língua de fogo, em torno de meia-noite e meia, 1h da manhã, nós orando, o fogo descendo. Enquanto não consumiu tudo aqueles bronzes, nós estamos lá, para a glória de Deus. Quando eu vejo essa mensagem, eu lembrei desse dia. Falei com Deus ainda quando nós estávamos orando. Falei: Deus, o fogo físico eu sei que não queima isso aqui. E o fogo físico ele não vai pegar nesse negócio aqui porque está chovendo. Mas eu creio que só vai enviar o fogo do céu. Porque Elias orou, o Senhor e desceu o fogo. Se um homem de Deus lá orou e desceu o fogo do céu, lá não tinha 2 homens de Deus, uma mulher de Deus, não é possível. Tem que ter uma unção qualquer aqui. Deus, ele é Deus. E ele responde. E eu sou muito grato ao Senhor, o Senhor nos respondeu. E conforme a vontade dele, conforme a palavra dele, porque nós falamos, tendo a palavra também, eu orei conforme estava na Bíblia. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e o ali os matou. Imagina, Elias mandou eles: lança a mão dos profetas de Baal. E eles levaram ele até um vale lá. Imagina um homem de Deus chegou lá e matou todos os 450 homens. Aí não tem como você dizer que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, não é a quantidade, eu quero que vocês entendam, é a qualidade. Essa é a mensagem que eu trouxe para a igreja nessa manhã. Essa é para edificar a tua fé. Que às vezes você se sente sozinho. Às vezes você fica assim: mas eu estou sozinho, pastor. Como é que eu vou fazer? Não tem ninguém para me ajudar. E nunca esqueça, Jesus é o teu ajudador. Ele disse que ele estaria conosco até a consumação. Não foi consumado ainda não, ele não voltou. Ele disse que ele enviaria um anjo para dar ordem ao respeito. Os anjos estão em todo lugar, dando ordem, te livrando.
te protegendo, te sustentando. Ele lembra de Elias? Elias também, como homem de Deus, chegou uma hora que ele cansou tanto, ele pediu a morte. Ele deitou para ele, ele pediu a morte do Senhor. Só que aquele mal que ele estava passando, aquela perseguição, não era para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Daí Deus vai manda um anjo levar pão e água. Coma e beba, porque a tua caminhada é longa. É para você isso nessa manhã, meu irmão. Coma do pão, beba do sangue, toma da água do fortalecimento, porque a caminhada é longa, mas a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. Agora vamos levar, meus irmãos, para o dízimo das ofertas, a mensagem, porque essa mensagem estava no meu coração, eu quis compartilhar com a igreja, e eu senti muito bem nessa mensagem. Deus falou comigo. Bom, me perdoa, meus irmãos, em nome de Jesus. Errei, né? Diz a oferta, não é a mensagem da ceia. Me perdoa no nome de Jesus, porque eu sou falho. Sou tão pequenininho, mas aquele que habita em mim é grande. É bom que tem pessoas aqui para me corrigir. Pode corrigir mesmo. Eu quero aprender, porque eu quero morar no céu, tá? O céu é o nosso lugar. De lá nós vemos, de lá nós vamos voltar. Vamos estar chamando aqui o missionário do Omar e o presbítero Paulo para segurar os itens da ceia. E eu vou estar aqui ministrando, meus irmãos, dentro da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Em nome de Jesus, eu vou ler aqui um trecho aqui, e eu peço aos irmãos, somente prestem atenção na palavra, porque a palavra é tudo. A palavra do Senhor vem dizendo em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, se você observar a palavra do Senhor, vai falar assim conosco, assim, ó. Porque eu recebi do Senhor, ele não está falando que recebeu do homem não, tá? É do Senhor. Vou esperar a irmã Célia achar também ali, para nós entender 1 Coríntios 11, 23. A Bíblia fala que nós temos que receber o quê? Do Senhor, meus irmãos. O que é receber do Senhor? Se está na Bíblia, é de Deus. Se não está, corre. Pode correr. Pode correr, não tem nada de Deus não. Né? Está na palavra, obedece. Glória a Deus. Se não está, repreende em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes este pão e bebestes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber do cálice do Senhor indignadamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em sua casa, para que vos não se ajunteis para a condenação. Quando tu há demais coisas, ordená-la e quando for ter convosco. Amém? Amém? Meus irmãos, essa mensagem interessante, que tem igreja, tem pessoas que proíbem pessoas de cear. Nós não estamos aqui nessa terra para proibir nada. A ceia fala: examina-se o homem a si mesmo. Nós temos que olhar para nós e ver se nós somos dignos de tocar o corpo e o sangue do Senhor. Aqui no ministério, Deus colocou no meu coração, não
não só no meu coração, mas usou um servo dele, que é o missionário lá, porque toda vez que eu fosse consagrar a ceia do Senhor, eu colocasse a água. Porque tem pessoas que não ceiam, e aqueles que não ceiam podem tomar da água. E a água significa a água do fortalecimento. Então, meus irmãos, é para nós entender que Deus ele tem uma forma para trabalhar com cada um. Essa água vai fortalecendo a pessoa até ela se preparar. Mas quem sou eu para proibir? A pessoa bater o pé e falar, eu quero ceiar. Examina-se a si mesmo. A Bíblia fala, se você julgar a si mesmo, precisa julgar. Por isso que tem muitos doentes que dormem. Então, quando a pessoa tem dúvida, pergunta, aí a gente responde, mas quando ela bate o pé, quem somos nós? A Bíblia fala cada um que se ajusta pela sua própria condenação. Por quê? Quem condena nós é nós mesmos. Deus não condena ninguém. Ele veio para salvar. Ele veio para que ninguém se perca. Então, o sangue é o único que tira o pecado. Então, estenda as tuas mãos para cá. Vamos consagrar a ceia do Senhor desta manhã. Em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Pai de graça, de poder, de misericórdia, eu apresento, meu Pai, este pão que está, meu Pai, na mão do teu servo, o presbítero Paulo, e este suco de uva, essa água na mão do missionário Lindomar. Meu Pai, agora é apenas um suco de uva, uma água e um pão, mas agora nós apresentamos o Senhor e te damos graça, porque a tua palavra diz que em tudo temos que dar graça, Pai, porque essa é a vontade do Senhor. E eu consagro esses 3 itens nesta manhã, Pai, não no meu nome, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que agora não é apenas um pão, nem um suco de uva, nem uma água, é o corpo e o sangue do Senhor e a água do fortalecimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos que comerem do teu corpo e beberem do teu sangue, dessa água do fortalecimento, sinta, meu Pai, cheio da tua graça, da tua presença, do teu conhecimento, do teu Santo Espírito, que transforma, que cura, que liberta, que convence o homem e a mulher do pecado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, da mesma forma, Pai, que o Senhor apresentou, meu Pai, aquele cálice, deu para os seus discípulos, e nessa manhã, meu Deus, eu apresento este cálice, esse sangue do Senhor, essa água do fortalecimento, o corpo do Senhor, a tua igreja. Que a tua igreja que comer o teu corpo seja renovado, curado de toda enfermidade, e aqueles que beberam o teu sangue seja lavado por dentro e por fora, e aqueles também que beberem essa água, que possa jorrar, meu Pai, a fonte de água viva, de dia e de noite, um manancial de água, a mesma água que o Senhor disse para a mulher samaritana, mulher, que se tu beber da água que eu tenho para te dar, jamais será sede. Assim eu consagro estes 3 itens, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja que crê diz: glória a Deus. Meus irmãos, vocês que ceiam, sintam a vontade para pegar do corpo e do sangue e da água do fortalecimento no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você, meu irmão, pegou o teu cálice, o sangue do Senhor, a água do fortalecimento, o corpo do Senhor. Sinta vontade de você falar com o Senhor nessa manhã. Você que quer dobrar o teu joelho, quer sentar, quer ficar em pé, a forma que Deus colocar no seu coração, se concentra com o Senhor, fala com Ele que você precisa, fala com Ele que você necessita, fala com Ele que você é dependente dEle, fala com Ele nessa manhã, fala: Senhor, eu sei, Pai, que tudo é por Senhor, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Fala: Senhor, eu sei, se eu estou aqui nessa manhã, meu Deus, é porque o Senhor nos permitiu. Fala com Ele, meu irmão, fala com Ele, minha irmã, sinta a vontade, fala com Ele. Eu sei, Pai, que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Senhor, nos liberta, meu Deus, de nós mesmos, Pai, através do teu corpo, do teu sangue.
Peça a Ele para te renovar nessa manhã. Fala, Senhor, renova a minha fé, renova as minhas forças, quebra todo o meu erro, o orgulho, tira toda a soberba, o engano, a mentira, a altivez, arranca toda a enfermidade, todo espírito que não for do Senhor. Derrama teu poder, Pai, sobre a minha vida. Derrama a tua unção, meu Deus. Aquebrando o meu coração, meu Pai. Meu Deus, que quando eu tomar deste cálice, que é o teu sangue, que se eu possa lavar as minhas vestes, lavar a minha alma, para que ela possa ser salva no último dia. Lava o meu coração, meu Deus, de toda mágoa, toda tristeza, de todo sofrimento. Porque o inimigo tem tentado colocar, meu Pai, angústia no meu coração. Mas o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, tira, Pai, aquilo que não é do Senhor. Porque eu creio que quando entrar o teu corpo no meu corpo, o teu sangue no meu sangue, a tua água do fortalecimento na minha vida, Pai, que todo mal vai bater em retirada. Porque eu creio que esses três itens, Pai, eles fazem parte da Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, sinta a vontade essa manhã para você comer do corpo do Senhor. Fala com Ele, Pai, eu sei que tudo é para o Senhor. Sinta a vontade em nome de Jesus. Aleluia, o corpo é do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma que o corpo dele foi todo furado, foi machucado por mim, por você. Mastiga no corpo dele e fala com Ele, Pai, eu creio. E quando eu estou comendo no teu corpo, se tiver alguma enfermidade na minha vida, que ela vá me retirada no nome de Jesus. Para que seu nome seja glorificado. Fala com a enfermidade, você não comprou o corpo para morar, porque o meu corpo é dentro do Espírito Santo. Fala com ela assim, ó. Você não tem mais poder do que o corpo do Senhor. Você não tem poder mais do que o sangue de Jesus que vai ser derramado sobre a minha vida. Glória a Deus. Fala tudo que não for do Senhor, todo espírito não for do Senhor agora. Apresenta o sangue do Senhor e fala, em nome de Jesus eu creio. Não é apenas um suco de uva, é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Toma desse sangue e fala, Senhor, me lava por dentro e por fora do sangue. Arranca toda enfermidade, toda impureza, toda iniquidade, todo espírito que não for do Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda fraqueza espiritual. Fala com o Senhor, fala com fé, meu irmão, fala com fé, minha irmã, fala com o Senhor. Eu creio que o Senhor vai estar me curando essa manhã em nome de Jesus. O grande eu sou, Emanuel, vai descer sobre a tua vida agora. Toma no cálice do sangue dele e sinta curado, sinta renovado. Jesus. Fala, Senhor, eu creio. Você tem que crer, meu irmão. Eu creio que eu já fui curado pelo sangue de Jesus. Eu creio na minha cura sentimental, na minha cura financeira, na minha cura na saúde, no meu casamento, na minha cura do Pai do corpo e da alma e do Espírito, porque o mesmo Deus de paz agora, Ele nos concede a sébia e nos santifica, corpo, alma e Espírito. Sinta renovado, sinta curado pelo sangue do Cordeiro. Agora pega a água do fortalecimento, meu irmão, e fala com o Senhor, Senhor, eu creio. A mesma água que o Senhor disse que a mulher samaritana, mulher, se tu beber da água que vai te dar, jamais será sede. Fala com ele lá com essa água, Pai. E quando eu tomar essa água, que possa jorrar a fonte de água viva, de dia e de noite, um manancial de água viva sobre a minha vida, trazendo cura, trazendo prosperidade, trazendo libertação de novo, e arrancando nos meus caminhos todas as pedras de tropeço, todos os embaraços, porque eu creio que essa água lava, ela purifica, ela santifica, da mesma forma que a tua palavra diz, vai que as águas se moviam, e os anjos desciam e traziam cura e libertação. E nessa manhã eu profetizo sobre essa igreja, sobre cada vida que entrou por essa porta, cada família, cada lar, cura, libertação do Senhor, e todo mal bata de
retirada, toda enfermidade, todo espírito que não for o Senhor, todo jugo, todo cansaço físico e espiritual, toda retaliação agora, bate de retirada, no nome do Pai, do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja diz: glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Meu irmão, Deus é bom e o inimigo não presta, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um curso de Santa Ceia. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã que o Senhor nos proporcionou neste lugar, por tudo que o Senhor fez aqui, que eu creio que o Senhor fez, faz e tudo que ainda eu creio que o Senhor vai fazer. Pai, eu te peço a tua bênção sobre o teu povo, eu peço a tua proteção, o teu livramento, eu peço restauração dura do corpo e a alma do Espírito. Eu peço, Senhor, faça um mover nessa manhã sobre cada vida que entrou por essa porta, que o Senhor possa trazer paz, trazer, meu Pai, o bálsamo, a refrigério, a calmaria. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo uma semana, meu Pai, de bênção sobre a vida do teu povo, uma semana de milagre, de vitória, de livramento. Eu profetizo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um que entrou por essa porta nessa manhã, Pai, tenha um sonho com o Senhor, que o Senhor possa realizar o sonho, os desejos do coração de cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque só o Senhor conhece o desejo do coração do teu céu e da tua céu. Pai, eu peço, Senhor, Pai, sabedoria para o teu povo e conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.